Então, vamos lá. Quantos de vocês aqui já fazem investimentos? Para a gente nivelar bem aqui, tá? Acho que quase a metade faz investimentos. Dos que não fazem investimento, quem quer fazer investimentos? Todo mundo, né? E quantos de vocês querem realmente multiplicar o dinheiro de vocês no mercado de capitais? Essa eu gosto de olhar, porque tem gente que não levanta a mão e aí eu lanço a praga. Esse aqui vai morrer pobre. Não, beleza, todo mundo. Então, estamos juntos, vamos nivelar para mim trazer o assunto aqui para todo mundo. E aí tem um desafio, porque tem pessoas que não fazem investimentos ainda, tem pessoas ali que acabaram de chegar que são gestores de fundos, né, como eu já fui, e então o nível tem que trazer todo mundo, nivelar para a gente chegar junto no mesmo lugar. Então, a última pergunta. Dos que querem fazer investimentos, quantos estão dispostos a fazer o que for possível para que esse projeto dê certo? Veremos. Porque essa é a pergunta-chave, porque eu lido com isso há muito tempo e todo mundo quer multiplicar o dinheiro. Né? Todo mundo quer virar um Warren Buffett, que é o terceiro homem mais rico do mundo, começou aos 15 anos comprando uma ação, ele tinha uma caixinha que vendia cigarro, balinha e tal, né? E começou a comprar as ações dele, e hoje ele tem mais de 80 bilhões de dólares de patrimônio, é o terceiro homem mais rico do mundo, e o dinheiro dele foi só mercado financeiro. Eu falo dele que ele é o terceiro homem mais rico do mundo, porque o primeiro é o Jeff Bezos, da Amazon, e o segundo, o Bill Gates. Mas os dois construíram uma empresa bilionária. O terceiro, que é o Warren Buffett, não. Foi fazendo isso que a gente vai aprender aqui. Comprando ações e reaplicando. Comprando ações e fazendo o que era preciso. Que a gente vai falar aqui mais depois. Porque as pessoas querem investir, querem multiplicar o dinheiro, mas quando a gente fala assim, poxa, vamos deixar de comprar um sapato para comprar uma cota de um fundo, a pessoa não quer. Então, isso eu lido com isso muito assim, ao longo das minhas mentorias, a pessoa fala, não, você está disposta? Estou. Assim, está disposto a fazer o que for possível, que é o diferencial que separa os meninos dos adultos, né? Os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres. Porque não é um baile, né? Não mexer com finanças, com investimentos, trabalha muito a questão emocional. O nosso cérebro ele é feito para gastar. O nosso cérebro, a dinâmica, os neurocientistas que estudaram o nosso cérebro em relação ao dinheiro, eles comprovam que o nosso cérebro ele é feito para gastar e não é para economizar. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque aprender sobre isso, sobre neurociência também, revela muito sobre por que as pessoas têm muita dificuldade de fazer investimentos. A gente tem estatística no Brasil hoje que apenas 1% dos aposentados é independente financeiro. 1%. Todo mundo aqui conhece uma pessoa idosa que não é independente financeiro. Todo mundo aqui conhece. Pode ser a sua empregada ou a mãe da empregada. Um exemplo que eu dou, minha própria mãe. Minha mãe, ela trabalhou bem, teve boutique, teve joalheria e tal, e hoje ela não é independente financeiro. Depende dos filhos, porque ela não formou um patrimônio. O teto do INSS é 5 mil, né, Vitor? O teto é 5 mil, mas, em média, as pessoas recebem 2 mil e pouco. A média. Né? Então, eu estava falando com o meu tio, uma honra grande tê-lo aqui, ele é cidadão na horário de Brasília, é um escritor, já escreveu mais de 20 livros sobre... Ele me permitiu falar isso, de conversar nessa semana, que com a carreira excelente que ele teve dentro do Correio Brasiliense, o INSS paga para ele 3 mil e poucos reais. Né, tio? Então, ele está sempre escrevendo, está sempre fazendo palestra. Então, o caminho do aposentado no Brasil, e a gente, quando está novo, a gente não pensa sobre isso, a gente não pensa nisso, é entrar na estatística, né, nessa estatística, que só 1% é independente financeiro. 40 e poucos por cento tem que trabalhar até morrer, outros 40 e poucos por cento depende de um filho, de um parente, né, e tem aí o resto tem que vive em asilos, em abrigos e tal, ou seja, não tem conforto. E é um assunto que eu vou falar daqui a pouco também. Agora, só para vocês entenderem, para contextualizar, antes de prosseguir, eu posso falar um pouquinho para vocês sobre por que eu estou falando isso? Porque muitos não me conhecem, aqui tem muita gente que me conhece, mas tem muitos que não me conhecem. Eu vou fazer uma história. Para quem não me conhece, eu vou repetir a minha história. Pode ser? Porque toda vez que eu estou aí sentado e eu vejo alguém falando, eu me pergunto, por que esse cara está aí na frente? Por que ele tem o direito de falar sobre investimentos? Então, isso eu quero explicar para vocês.
para vocês entenderem. Bom, minha carreira, né, minha vida nos investimentos começou muito cedo. Isso foi uma coisa que mudou minha vida para sempre. Com 16 anos de idade, eu procurei fazer um estágio. Na verdade, não era nem estágio. Era um programa que eu tinha que estudar meio período e trabalhar meio período. E eu consegui uma vaga para trabalhar, e aí que veio a sorte que mudou a minha vida. Eu fui trabalhar num fundo de pensão, que é a Sistel, que aqui tem o Vicente, que conhece. Nós trabalhamos lá. E eu era office boy. E dentro do fundo de pensão, naquela época, tinham 4 diretorias. Uma de seguridade, uma de contabilidade, uma de investimentos e um administrativo. E o meu chefe do administrativo falou assim, olha, tem área de investimentos, você não atrapalha, porque os caras são muito compenetrados. Todos os bancos, né, os bancos de investimentos, ficam na Faria Lima. E aí o cara fala assim, você é Faria Limer, né, o cara que vive na Faria Lima. Tem até essa denominação, que é um cara diferenciado. E naquela época já era assim, né, há 30 anos atrás. Então, assim, eu já ficava com medo de chegar lá e atrapalhar os caras. Mas quando você fala para uma criança não enfiar o dedo na tomada, o que ela faz? Enfia o dedo na tomada. Aí teve um dia que eu cheguei lá, entregando a Gazeta Mercantil. Talvez muitos de vocês não sabem, mas tinha uma época que imprimia papel, imprimia jornal no papel, né? E eu entregava aquele papel lá. E aí um dia eu perguntei para o cara, o que vocês fazem aqui? Aí pela cara dele, né, ele deve ter pensado assim, bom, como é que eu explico para um idiota o que a gente faz aqui? E esse cara é um cara que chama Marcos Prandi, que ele é meu amigo até hoje. Ele falou assim, olha, aqui a gente pega o dinheiro dos contribuintes, para mais tarde pagar a aposentadoria, a gente pega esse dinheiro e multiplica ele no mercado financeiro. Eu falei, tá bom, obrigado, obrigado, obrigado. E eu saí dali com uma palavra na minha cabeça. Multiplica. Né? E essa palavra, ela, assim, mudou a minha forma de pensar em tudo. E quando eu estava chegando próximo aos 18 anos, tudo que uma pessoa, quando faz 18 anos, o que quer ter na vida? Um carro. Estamos juntos. Está vendo que é a lógica, né? Estamos ali. E eu falei, pô, como é que eu vou comprar um carro ganhando um salário mínimo? Era impossível. E aí eu parti para o meu primeiro investimento. Eu perguntei, e aí, o que vocês estão fazendo de investimentos? Aos 18 anos já tinha um pouco mais de liberdade com o pessoal. E ele falou assim, tem muita coisa aqui, mas com o seu dinheiro não dá para fazer nada. Não dá nem para abrir uma conta na... Hoje, a gente abre uma conta na corretora clicando. Quem tem conta em corretora aqui? A maioria, legal. Quem não tem? Tá, e quem não vai levantar a mão de qualquer jeito? Porque não está batendo. Mas hoje, se vocês clicarem aí em 3 teclas, vocês saem daqui com a conta na corretora aberta. Naquela época, não. Naquela época, você tinha que pegar um calhamaço assim, de documento teu, autenticar no cartório, fazer o envelope, vai ali no setor comercial, entregava no banco, o banco mandava para a Bovespa. Em 15 dias, com sorte, a gente estaria com a conta aberta. Hoje, é da noite para o dia, tudo digital. Mas como eu trabalhava no fundo de pensão, aí o meu chefe ligou para o cara, o chefe do investimento, abre a conta para esse menino aí, aventureiro. Né? E foi quando eu comprei, naquela época estava se fazendo uma subscrição de ações do Banco Banespa, não era nem ações. E naquela época você ia na agência, eu fui na agência do Banco Banespa, você assinava um papel e pegava aquilo ali e falava assim, estou subscrevendo tantas ações. E aí eu tirei o dinheiro que eu tinha na poupança, desde os 16 anos, e fiz a subscrição. E guardei aquele papel. Não tinha nada assim, digital. Não existia computador, né? Não existia. É até impossível até de... o ano passado eu fui para a Argentina com minha filha, a gente foi esquiar, e aí, no andar que a gente tinha um telefone verde, aquele telefone de tecla assim, né? Aí eu conversei com ela achou meio estranho, a gente andou um pouquinho e tinha um orelhão. E eu falei assim, filha, olha, antigamente, a gente andava com as fichinhas e ligava daqui, desse negócio. A gente vinha aqui. Aí eu falei assim, papai, não é muito mais fácil mandar mensagem? Eu falei assim, é justamente isso que a gente tem hoje, mas não tem, não dava para mandar mensagem, porque você tem que discar. Ela falou assim, eu perguntei, filha, como é que seria a sua vida sem um tablet? Eu falei assim, muito chata, né, papai? Muito chata. Mas isso, naquela época não tinha essas coisas, né? Então era tudo mais difícil. E aí, passaram uns 10 meses, eu fui lá na área de finanças e perguntei assim, olha, o que você, um pouquinho antes de abrir a conta, né, o que você faz com esse papel aqui agora? Ele olhou assim e falou assim, vem cá, olha, você subscreveu ações do Banco Banespa. Para você liquidar isso aqui, você tem que abrir a conta na corretora
porque não dá para você fazer nada. Aí que eu fui abrir a conta na corretora. Assim, para resumir, era muito mais difícil, era muito mais complicado. Hoje é tudo digital, tudo mais fácil. Mas com essa subscrição de ações do Banco Banespa, quase um ano depois, eu vendi e comprei meu primeiro carro. Então, cara, eu achava impossível. Meus amigos na escola, da faculdade, né, eu tinha 18 para 19 anos, não tinham. Eu fui o primeiro a comprar um carro. E zero dinheiro do meu pai, zero dinheiro da minha mãe. Meu tio sabe a minha história. Foi com o dinheiro das ações. E eu falei assim, cara, dá para multiplicar mesmo. E foi assim que eu comprei meu primeiro apartamento na Asa Sul, aos 27 anos de idade. É assim que eu viajei para caramba. O mercado financeiro e os investimentos, ele fez uma coisa que o salário não pode fazer. Porque a carreira que eu tenho, assim, a carreira que eu tinha, né, no mercado financeiro, é um salário muito compatível com o de todo mundo. Você está ali na média, você recebe um salário. Só que você pega esse salário, investe. Esse dinheiro para você, ele vai rendendo, 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 rendendo. Chega numa hora que você tem muito mais condições de comprar qualquer coisa do que o seu salário pode pagar. E, em paralelo a isso, eu fui fazendo investimentos e fui fazendo minha carreira dentro do mercado financeiro também. Aí, eu estudei lá na UNB com o Vitor, a gente estudou administração. Desde a época do UNB, o pessoal perguntava para a gente o que fazia com os investimentos. Né? A gente tinha que fazer umas consultorias lá. Aí me tornei analista de investimentos. Depois eu fui consultor financeiro na Brasil Telecom. Eu fui especialista em risco num grande fundo de pensão da Caixa Econômica. Eu fui também analista no fundo de pensão do Banco Central, que é aqui do lado, no Corporate. E o que mais? Na Regios, eu trabalhei na Regios, que é a fundação do BRB, na Centros, que é a fundação do Banco Central, na FUNCEF, que é a fundação da Caixa Econômica, né, sempre na área de investimentos. O último cargo que eu fiz era gerente de investimentos da Regios, que é um fundo de 2 bi e pouco, e minha função lá era fazer propostas de investimentos, submeter o conselho, o conselho, né, para que vota as decisões e depois executar esses investimentos no mercado financeiro. Então, para falar para vocês, a minha vida inteira, nesses últimos 30 anos, foi trabalhando com o mercado financeiro. Aí eu fiz uma pós-graduação na FGV em mercado financeiro e uma pós-graduação em matemática na Universidade de Brasília para economia e finanças. Então, assim, eu estou falando para vocês hoje para explicar por que eu estou aqui falando sobre mercado financeiro para vocês, porque eu tenho 30 anos de experiência nesse setor, né, nessa área, né, comprando e tal. E sempre na área, esse tempo todo, eu trabalhei mais no plano corporativo, ajudando empresas. De uns 10 anos para cá, eu comecei a pensar assim, poxa, cara, essa informação tem que ser mais divulgada. Na época, hoje a gente está com 1% dos CPFs no Brasil tem uma conta que movimenta alguma coisa na Bovespa. 1%. Então, eu comecei a pensar assim, por que eu posso fazer como empreendedor? Aí, meu trabalho é esse, de levar mais pessoas para esse mercado dos investimentos, para você conseguir fazer investimentos, conseguir multiplicar o seu dinheiro e não entrar na estatística daquele 1% das pessoas que consegue aposentar e ter independência financeira.